escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entra para a cidade de Damasco e hospeda-te ali. E quando ele, carente e necessitado de alguém que o conduzisse, ele até ali dentro da cidade de Damasco, ali ele foi levado e foi hospedado ali, e ali ele ficou. Ali ele recebeu um novo nome, de Paulo. E ali ele ficou em oração. Quando Jesus chegou no quarto de Ananias, e Jesus falou a Ananias: Ananias, vá até a rua, a esquina, e ali visite. Ali tem uma pessoa ali por nome Paulo. Ananias, já sabendo que Saulo estava ali, Jesus disse para ele: vai e ora para ele. Mas Ananias disse para Jesus: mestre, mas ele é um homem perseguidor aos cristãos. Mas Jesus disse: não, vai e ore por ele. Faça agora aquilo que estou te pedindo. E Ananias foi. Chegando ali àquela esquina onde estava aquele homem, Paulo, hospedado, entrou e disse: Paulo, Jesus me apareceu em meu quarto e disse para que eu viesse aqui orar por você. E Paulo também estava em oração. E Ananias, então, impondo as suas mãos sobre a cabeça de Paulo, orou sobre ele, e vieram cair escamas dos seus olhos ao chão. Caíram as escamas e Paulo retornou à sua visão. Louvado seja Deus. Paulo tomou de posição de perseguidor para ser perseguido. Passou a ser perseguido por amor à Bíblia, por amor às Escrituras, onde ele escreveu as suas últimas cartas, quando muito antes dele ser tomado para ser decapitado, ele escreveu suas últimas cartas. E a Bíblia foram escritas por Deus, pelos mensageiros de Deus. A Bíblia não foi escrita por outros homens terrenos, a não ser os mensageiros, aqueles que estão escritos aqui dentro dessa Bíblia. Pai, por isso que eu creio, Pai. Nós devemos valorizar, Senhor. Nós devemos tomar posse dessa bênção, Pai. A Bíblia é o firme fundamento das coisas que se esperam. Oh, Deus, ajuda nós, Pai, a vivenciar essa palavra. Dá força para nós, dá sabedoria para nós. E eu peço neste momento também, orando em favor, se é que eu posso fazer, Pai, essa oração em prol de Jair Messias Bolsonaro, Pai. Senhor, faça o melhor na vida dele, Pai. Ele precisa da minha oração, como devemos orar por ele.
o Senhor faça o melhor, Pai, na vida dele. Um homem sendo perseguido pelo sistema. E, Senhor, ele está ali, dentro de sua própria casa e sendo monitorado, Pai. Que liberdade tem um homem desse? Mas, Senhor, Pedro foi também um homem presidiário, acorrentado nas pernas, braços, quem sabe, mas o anjo do Senhor entrou dentro daquele presídio e ali entrou. Cada porta que ele passava, as portas se abriam automaticamente. Mas chegando a Pedro ali, as correntes que atavam seu corpo caíram. O anjo falou: segue-me. Pedro levantou-se, pôs-se de pé e seguiu aquele anjo. Em cada passagem que eles passavam, as portas estavam abertas. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Bom dia, amados filhos de Deus. Que Ele nos ajude a termos uma receptividade para a sua palavra em todos os momentos, para qualquer situação da nossa vida. Existem duas coisas: a recepção ou a rejeição. Quando você rejeita, então se chama a rejeição. E quando você recebe, então a recepção. Existem muitas coisas para serem rejeitadas e muitas coisas para serem recepcionadas com dedicação. Oferecermos a receptividade a muitas coisas e outras coisas devemos rejeitar. Mas aqui nós encontramos em Lucas capítulo 10, 38 e 39, um acontecimento maravilhoso, ao qual devemos meditar, pensar como tem sido a nossa receptividade à palavra. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele lhe dizia. E de bom grado ela permanecia, e Jesus chegou a elogiá-la por tal ação. A receptividade daquilo que é honesto, daquilo que é puro, daquilo que é celestial. Não acontece com todas as pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, ele trata de um assunto em 17, verso 17, capítulo 17, no verso 11, ele fala do povo ali de Bereia, que foram mais receptivos, ou que foram receptivos, judeus de Bereia, que foram receptivos para ouvirem a palavra. E Paulo, escrevendo o Lucas, melhor dizendo, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Olha que ensinamento glorioso nós temos para os nossos dias. Receberam, porque foram mais nobres, quiseram tomar o conhecimento. Meus irmãos,
quando você para um pouquinho, examina as Escrituras e vai ouvir aquilo se tem fundamento, se é correto ou não, você está agindo de uma forma nobre, civilizada, abençoada. Se não é correto, segundo as Escrituras, aí então você descarta. Paulo chegou a escrever: examinai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Você tem tido instrução da palavra para saber o que é bom, o que deve ser guardado ou não. E este verso é tão maravilhoso, tão glorioso, que mexe com o coração da gente. Às vezes as pessoas começam a falar uma coisa e alguma coisa você acha que vai ser outra e já descarta, já briga, já chuta. Falta nobreza no coração, paciência. Isso já mostra que você não tem a real coisa que o Espírito Santo promove no coração. Examine e pense um pouquinho sobre isso. Eu vou repetir o versículo. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica? Quando Paulo pregou-lhes a mesma coisa, ensinou-lhes a mesma coisa, eles queriam era matá-los. Que rejeição terrível, hein? Rejeitar a vida, rejeitar a palavra que pode levá-los à vida eterna. Mas Paulo então saiu apressadamente ali de Tessalônica e chegou a Bereia. O Espírito Santo os guiando. E isto aqui é maravilhoso. Pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Muitas pessoas têm recebido de bom grado, seus corações nobres, receptivos à verdade, têm recebido aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso é nobreza da vossa parte ouvir. Examinar também. Deus seja abençoando os vossos corações neste propósito. Ouvir estas palavras, que na verdade são todas inspiradas nas palavras das Escrituras, mesmo quando a gente não está citando e lendo as Escrituras, como sempre gostamos de fazer. E Paulo estava dando graças a Deus, aos irmãos, depois lá de Tessalônica mesmo, dizendo a eles, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. O que aconteceu, será? Na hora, Paulo estava lá, mas inflamados pelos aqueles que não tinham nenhuma receptividade à palavra, queriam destruir a Paulo. Mas ali, agora Paulo estava elogiando aqueles irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Olha que coisa! A princípio, Paulo esteve ali em Tessalônica antes de ir para Bereia. E ele saiu apressado, enxotado, para chegar em outro local.
E quando chega ali, ele tem os corações nobres para ouvi-lo atentamente e depois examinar. Não fizeram assim de uma forma tão assustada. Vamos isso aqui, como hoje se fazem no mundo evangélico também. Qualquer profecia que se levanta, profeta que se levanta, traz suas profecias e as pessoas abraçam aquilo porque veio uma emoção. Nós somos também pessoas emotivas. Temos a razão e temos a emoção. A fé e a emoção. Um completa o outro. A razão, às vezes, leva você a meditar primeiro. Você tem que ter. Será que isso é correto com as Escrituras ou não? Mas a emoção, ela já leva você a agir de uma forma sem examinar aquilo pelo qual você está recebendo. Aquilo que você está recebendo deve ser examinado. Você vai comprar um veículo, você não examina um veículo usado às vezes? Examina, às vezes chama um profissional que entende se aquele carro não foi batido, se aquele carro não sofreu um acidente grave e vai te dar problema na frente. Mas a emoção, às vezes, leva as pessoas a simplesmente viu, achou bonito, está brilhando e pão, compra. Depois, lá na frente, percebe que ele é um carro péssimo de qualidade. Foi batido, estragado, suspensão, estrutura do veículo toda detonada, um capotamento muito forte. E foi ali arrumado. Mas achou bonito. Parece que até barato. O preço, né, baixo. Então a emoção, sem razão, levou você a praticar aquelas coisas que te darão prejuízo. Ao ouvir uma pregação, não olhe pela emoção apenas. Examine se aquilo está correto com as Escrituras, porque do outro lado, se não estiver, você vai sofrer uma terrível decepção. Se for apenas uma coisa mesclada, mas uma eloquência leva a pessoa a conquistar as pessoas emotivas, a aparência. Por isso é que Jesus não veio com aparência externa. E Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência externa. Você tem que olhar, examinar, faz parte. Fazer como Maria fez. Jesus ia passando ali em Betânia. E Marta o recebeu em sua casa e ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria foi assentar-se aos pés de Jesus. Vejamos as suas palavras, e aquilo foi colocando a sua vida em ordem. Também o povo de Tessalônica, alguns foram examinar aquilo que tinham ouvido. E mais tarde, lá na frente, eles compreenderam que aquilo realmente era a vida que eles estavam rejeitando. Rejeitaram a vida por não compreenderem as palavras de Jesus. Eles estavam atrás de Jesus simplesmente para bens materiais, estavam atrás de Jesus para curas de seus corpos físicos, estavam atrás de Jesus para se alimentarem do pão natural. E Jesus nos advertiu,
Vocês vieram atrás de mim não por causa da palavra, mas porque comeram dos pães, dos peixes multiplicados. Então Jesus trouxe uma advertência: trabalhai não pela comida que perece, mas aquela que permanece para a vida. Por isso é que as Escrituras, elas são claras, nítidas nesse ponto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vemos isso. Então eles perguntaram para Jesus: Rabi, onde você estava? Estávamos te procurando. Então Jesus lhes disse: vós me procurais, não por causa do Evangelho, não por causa da palavra que vos preguei, mas por causa dos pães multiplicados. Encheu a nossa barriga, tem pão, tem peixe, tem vinho multiplicado. Então isso, a emoção leva as pessoas, às vezes, a se sujeitarem a muita coisa por causa do alimento físico. Mas examine o alimento espiritual ao qual você está alimentando todos os dias e veja se isto é correto com as Escrituras ou não. Quando Jesus veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram, para os judeus, mas em João capítulo 1, verso 12, está escrito assim, olha: mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas não recebem a palavra de Deus, ficam com palavras só para a cura, só para a posteridade ou prosperidade. Querem isso, querem que Deus seja o seu servo, o seu empregado, para dar a eles tudo o que querem, mas nem recebem, nem guardam as suas palavras. Receba no seu coração esta palavra, compreenda e não a rejeite. O povo ali de Gadara saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Rejeitaram a vida, foi rejeitado pelo povo de Nazaré. Mateus 6:3. E eles se enchiam de ira quando ouviam as palavras de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, crianças, anciãos. Examine a palavra diariamente e viva por ela e nela. Sejam abençoados todos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.